paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje vamos estar fazendo o estudo de mais um capítulo do profeta Daniel. Eu havia parado os estudos de Daniel para postar outras mensagens, mas no estudo de hoje vamos ver o capítulo 5 do profeta Daniel e as coisas que ali o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele anuncia pela sua palavra sobre as coisas futuras. Caso você não seja inscrito no canal, eu peço por favor que se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus. Vamos começar lendo Daniel capítulo 5 do versículo 1 ao 6, onde a palavra do nosso Senhor vai nos dizer: O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mãos de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e seus pensamentos o turbaram. As suas juntas e seus lombos se relaxaram, e seus joelhos batiam um no outro. Irmãos, qual o primeiro ponto que vemos nessa leitura? Nós vemos o rei da Babilônia se embriagando e pedindo que em sua presença fosse levado os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, nos quais ele se embriaga ainda mais. E essa atitude nos revela uma ação futura do anticristo. Vejam o porquê disso. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 16 ao 21. Paulo ele diz assim a Timóteo: Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Tem doutrina que realmente ensina isso, que a ressurreição já se realizou, como se não tivesse mais nada para nós. Mas voltando ao assunto, diz assim: E estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor.
Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também utensílios de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Repararam nesse trecho da segunda carta de Paulo a Timóteo? Essa grande casa é a casa de Deus e os utensílios somos nós. Belsazar não pediu que fosse levado à sua presença os utensílios de ouro e prata da casa de Deus? Estes são os utensílios de honra que se purificaram dos erros. Agora faço uma pergunta aos pré-tribulacionistas. Se estamos falando do contexto da grande tribulação, onde o rei Belsazar ele é uma figura do anticristo, e os utensílios de honra da casa de Deus estão sendo levados perante o rei da Babilônia, onde está o arrebatamento anterior à grande tribulação? Porque são utensílios de honra que estão sendo levados perante ele. Então, irmãos, Belsazar ele pediu para que levasse os utensílios e ele se embriagou bebendo vinho neles. Veja o que está escrito em Apocalipse 17, do versículo 1 ao 6. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitavam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações, com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Essa mulher, irmãos, é Babilônia. E aqui tem um mistério, porque não faz referência somente a uma cidade, mas faz referência ao mundo. Embora também fale de uma cidade, mas tem essa referência sobre o mundo de hoje que se tornou uma grande Babilônia, todos debaixo de um único sistema, interligados por uma única rede. E essa rede que nós podemos dizer que interligou o mundo é a internet. Hoje cada pessoa fala com quem quiser
independente de qual lugar do país esteja, ainda que não fale a língua da pessoa. Então nós vemos uma reconstrução da Torre de Babel. Porém, irmãos, eu não vou pegar nesse ponto da explicação da Grande Babilônia. Mas veja que essa cidade, o rei dela é o Anticristo. E ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Em Apocalipse 13, versículo 7, veja o que está escrito. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, e deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então veja, quando está falando que foi-lhe dado autoridade para que pelejasse contra os santos, se refere aos utensílios de honra, no qual o rei Belsazar estava se embebedando, se embriagando. É por isso que nós temos aquela referência da Babilônia embriagada com o sangue dos profetas. Mas quando falamos santos também tem uma referência a santuário, porque nós somos o santuário de Deus. Então, nosso corpo na Bíblia, na palavra de Deus, ele é apresentado como santuário de Deus. E cada um de nós também somos apresentados como utensílios desse santuário. E essa forma do Senhor falar é a forma que nos leva a entender como as coisas acontecerão nesse tempo futuro. Porque a ação do anticristo, ela será contra a igreja. E muitas pessoas estão despreparadas, desprevenidas, esperando um arrebatamento que não existe. Então, do mesmo jeito que nós vemos ali os utensílios sendo levados perante o rei da Babilônia, nós vamos ver as testemunhas do Senhor, os santos, muitos sendo mortos como testemunhas de Cristo. Porém, irmãos, quem conhece principalmente a mensagem de Apocalipse 12, sabe também que haverá um povo que será guardado até o fim da grande tribulação. Será guardado no deserto. É por isso que nós vemos expressões quando vai se falar da Babilônia, dizendo: foge dela, povo meu. Porque se as cidades das nações, elas fazem parte da Babilônia, então para fugir dela é necessário que o povo vá para o deserto. Lembra-se de João Batista? O Império Romano, ele era uma das cabeças da besta. Mas João Batista, ele vivia no deserto, sendo sustentado por Deus. E então João Batista, ele não vivia debaixo do sistema romano, embora no seu período de vida o Império Romano dominasse. Mas como ele habitava no deserto, ele não vivia debaixo do Império Romano e das suas imposições. E esse é o exemplo que nós temos para os últimos dias, na mensagem que leva o povo para o deserto. Mas também temos que ter a consciência que haverão pessoas que elas darão a sua vida
como testemunho de Jesus. E essas pessoas que darão a sua vida como testemunho de Jesus, elas precisam estar preparadas, capacitadas. É por isso que devemos entender a mensagem corretamente. É por isso que Paulo vai dizer: se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então ninguém pode se preparar para uma batalha se a trombeta não tocar o som correto. E a trombeta tocar o som correto é a pregação do Evangelho trazer a mensagem verdadeira, trazer a mensagem que vai revestir o povo da armadura de Deus para que eles estejam firmes e permaneçam inabaláveis no dia mau, fazendo uma referência à grande tribulação. Então, nós vimos o quê? Que Belsazar, suas mulheres, concubinas, seus grandes, eles se embriagavam com os utensílios da casa de Deus. E eles davam louvores aos seus deuses. E isso serve de exemplo para a Babilônia, que vai estar embriagada com o sangue dos santos. E eles darem louvores aos seus deuses mostram que eles estavam em grande comemoração. Veja o que vai dizer em Apocalipse 11, do 7 ao 10. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que sobe do abismo pelejará contra elas e as vencerá, e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentavam os que moram sobre a terra. Caso você já viu os estudos das duas testemunhas, você sabe que não se trata de 2 pessoas, mas de 2 povos que formam as 2 casas de Israel, judeus e gentios. Mas não vou entrar nesse assunto agora. No comentário fixo eu deixo o link do estudo das 2 testemunhas e você pode acessar o estudo depois ou então procurar na playlist do canal. Mas viram a relação entre Belsazar e os que estavam com eles, bebendo e dando louvores a seus deuses, com os povos realizando festas e enviando presentes uns aos outros pela morte das testemunhas de Jesus? Então, irmãos, ali o Senhor está nos revelando muitas coisas nesses contextos, porque esses que carregam as testemunhas é uma parte do povo de Deus, não somente 2 homens, judeus e gentios, uma porção da igreja que estará na unção e no espírito de Moisés e Elias. Mas quando eles estiverem sendo mortos,
as nações vão se alegrar com a morte deles. Contudo, enquanto eles se alegram com a morte do povo de Deus, Deus também ele envia flagelos e juízos ao mundo. E nós podemos ver um exemplo disso quando lemos Daniel, capítulo 5, do 5 ao 6, que diz: no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as suas juntas, seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam um no outro. Grande temor se apoderou deles. Contudo, se arrependeram? Não. Assim como quando vêm os flagelos das trombetas sobre as nações. Veja o que está escrito no final da 6ª trombeta, em Apocalipse 9, versículo 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de madeira e de pau, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Mesmo que muitos servos de Deus sejam pisados, mortos como testemunha de Cristo, o juízo de Deus também vem contra as nações que fazem isso. Porque Deus ele vinga o sangue dos seus servos, e o reino da besta vai sendo abatido, assim como Belsazar. Primeiro Daniel interpretando a escritura na parede, anunciando o juízo. Por fim, o juízo sendo executado contra ele. E veja que lá em Apocalipse, os ídolos das nações são os mesmos materiais que aparecem em Daniel 5. Veja Daniel 5, 23 a 31. Daniel interpretando a leitura, a escritura na parede, ele vai dizer assim: a Belsazar, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Essa, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez,
Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Naquela mesma noite, Beltsazar foi morto. Vamos ver Apocalipse 18, do 1 ao 8. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesmo se gloriou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou assentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Do mesmo modo que o reino de Beltsazar se acaba em uma só noite, em Apocalipse 18, nós vemos o anúncio da destruição da Babilônia e o seu juízo em um só dia, onde o Senhor Jesus, com seus santos, vem trazendo juízo sobre o reino da besta. Então, irmãos, teria mais coisas que poderíamos falar sobre esse assunto, mas por hoje podemos encerrar por aqui. Veja que Dario, ele foi usado como uma figura de Jesus e dos seus santos para executar juízo contra a Babilônia. Porque é assim que as coisas terminarão. Jesus virá com seus santos, e o reino da besta será julgado, e os seus santos reinarão com ele. Então, meditem nesse estudo, olhem também o das duas testemunhas que eu vou deixar no comentário fixo. Compartilhe esse estudo para que outras pessoas sejam edificadas, e caso você não seja inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Deixe o seu joinha e
Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo, no nome de Jesus. Amém.